do que lhe contaram. Esse tema ele é profundo e ele é especial. E, infelizmente, igrejas, e aqui diante dos irmãos, diante do vídeo que está sendo gravado, vai ser postado amanhã na internet, eu quero pedir perdão por todas as vezes que nós pregamos por ignorância, por falta de revelação, um Jesus diferente do que esse Jesus que nós podemos viver e experimentar agora. E é esse Jesus que eu quero apresentar para vocês mais uma vez. É o Jesus da casa de restauração. É o Jesus que ama incondicionalmente. É o Jesus que é muito melhor do que aquilo que já contaram para você até hoje. Você quer saber quais são as características? Acompanhe comigo então em nome do Senhor Jesus. Quero dizer para vocês então, como eu vinha dizendo nessa meia-culpa, é que muitas das vezes a igreja prega a respeito de Jesus, da graça, do favor, da bondade, mas em via de regra, na sua conduta, na sua vida cotidiana, existe uma transformação desse favor, dessa graça, numa lei, numa imposição, em uma cobrança, em algo assim mais rígido, em uma troca, em uma barganha, em obras, esse tipo de coisa. E hoje nós vamos mostrar em 3 pontos especiais que Jesus não é nada disso. Por isso eu quero dizer mais uma vez, Jesus é muito melhor do que lhe contaram. O texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 12, versículos de 18 a 21. Diz assim o texto: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Essa é uma profecia falando a respeito do Senhor Jesus. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. E ele diz assim, o Senhor diz: farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele, Jesus, anunciará juízo aos gentios. Versículo 19: não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome, no nome de Jesus, os gentios colocarão a sua esperança. Quem diz amém para isso? Amém. Então esse é o Jesus que nós queremos mostrar para vocês aqui em algumas palavras, dentro dessas próximas 2 ou 3 horas que nós vamos ficar aqui reunidos. Jesus ele é melhor do que você espera. Jesus é melhor do que aquilo que contaram para você. E hoje eu quero realinhar expectativas para que nós possamos de fato desfrutar desse Jesus maravilhoso. Eu fico pensando, e assim, que muitas pessoas conheceram Jesus da seguinte maneira: na hora da pregação, Jesus ele é o Jesus graça, o sabor graça. Ele parece graça, mas no fundo ainda vai existir cobrança. Parece amor, mas vem carregado de medo. Parece evangelho, mas deixa a alma pesada. Parece Jesus, mas tem gosto de religião sem vida, de culpa sem cura e de verdade sem amor, de verdade sem ternura. Mas Jesus na Bíblia, ele não é sabor graça. Repete comigo: Jesus é a própria graça. Sabe, muitas das vezes a nossa ideia de Deus, ela acaba vindo errada, porque ela é fruto de algo como se fosse um quebra-cabeça montado em cima das experiências que nós tivemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós percebemos na vida de pessoas que são próximas a nós. Então, assim, as pessoas compartilham muitas das vezes que numa conversa meio esquisita, meio torta, uma decepção aqui, uma decepção ali, uma culpa que é carregada por uma pseudo-religião que apresenta Jesus de uma forma pesada, uma oração às vezes que a gente faz, parece que não tem resposta, parece que nós estamos falando no vazio, talvez uma ferida que alguém fez, abriu em nós, usando o nome de Deus. E sem perceber, nós vamos construindo, pedrinha por pedrinha, uma imagem que talvez não seja a imagem que Jesus é apresentado na realidade, por exemplo, aqui no livro de Mateus. Por isso tem uma pergunta que nós precisamos fazer. E a pergunta é a seguinte: e se Jesus for melhor do que contaram para você? Talvez você tenha vindo hoje aqui sem saber exatamente o que esperar. Talvez tenha vindo porque houve um convite, veio junto com
bebê que foi apresentado junto com a família, foi convidado por algum amigo, talvez tenha vindo por curiosidade, chegou, passou ali perto, voltou, não, vou entrar aqui na igreja hoje, como o nosso amigo ali me disse isso ainda há pouco, mas eu quero dizer que seja qual for o motivo, eu sei que dentro de você ainda está procurando uma resposta. E eu vou lhe dizer algo poderoso. Deus tem uma resposta para o seu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então a boa notícia é que você pode chegar perto de Jesus do jeito que você está. Não importa, não há restrições. Da maneira como você está, você pode chegar perto de Jesus, porque o nosso verdadeiro Jesus, ele não se incomoda com situações, com circunstâncias, com algo que você tenha vivido, tenha feito, tenha dito, seja lá o que for, nada pode surpreender a Jesus. Então hoje eu quero apresentar para você, nessa noite aqui, juntos, eu quero apresentar para você um Jesus, não com sabor de religião, mas eu quero apresentar um Jesus que é muito melhor, repete, muito melhor. Muito melhor. Do que contaram para você. Quem quer saber, quer conhecer esse Jesus dessa noite? Ah, meu Deus, isso vai ser uma noite de revelação. Então Jesus ele é muito melhor, e eu vou falar em 3 motivos que nós lemos aqui agora há pouco nesse texto. Bem didático, simples de entender. Você vai conseguir compreender, experimentar, experienciar essa realidade. Então tem 3 motivos ali. O primeiro deles é que Jesus, ele não ganha ninguém no grito. Não precisa ficar gritando. Você viu ali? E o segundo motivo, eu já vou adiantando, é que Jesus ele não esmaga aquilo que já está quebrado. E o terceiro motivo é que ele não apaga aquela luz que está quase acabando. Então Jesus ele é diferente do que muitas das vezes as igrejas falam por aí. Nada contra a igreja, a grande questão é a revelação. E quando nós temos a revelação do verdadeiro Jesus e vivemos essa verdade no Evangelho, o que nós temos? O resultado disso são vidas transformadas, famílias transformadas, pessoas mudadas em todos os aspectos. Não é só simplesmente, agora você vai para o céu e boa sorte em viver a sua vida aqui na terra. Agora você vai ter que lutar sozinho, mas no final dessa jornada você vai para o céu. Não. Jesus ele é o precursor do Evangelho, é o próprio Evangelho de Deus, que abençoa a pessoa por inteiro. Espírito, alma e corpo. Repete? Espírito, alma e corpo. Então eu estou falando de provisão, de prosperidade, eu estou falando de saúde, de família restaurada, eu estou falando de mente sarada, de mente curada. É um grande pacote que tudo aquilo que envolve o seu corpo, Jesus é aquele que pode trazer vida novamente. Então Jesus é muito melhor do que contava para você, sabe? E o primeiro motivo, vamos pensar um pouquinho a respeito, Jesus não precisa ganhar ninguém no grito. O capítulo 12 de Mateus, versículo 19, diz assim: não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Talvez aqui em algum momento você perceba que eu tenho uma certa eloquência, que eu falo um pouco mais alto, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, um pouco mais baixo. Mas isso é questão do pregador, é a minha característica. Mas Jesus, na verdade, não precisa de nada disso, porque nessa noite você vai ouvi-lo, talvez através da minha voz, mas sobretudo vai ouvir a voz dele no seu coração, ministrando aquilo que você necessita ouvir, ministrando aquilo que você precisa como resposta para a sua vida nessa noite. Então ele não entra em debate, não entra em discussões, ele não grita, e ele nem precisa ficar gritando, berrando nas praças para que a sua voz seja ouvida. E essa palavra ela é muito profunda, pensa comigo. Ela descreve que o tipo de autoridade que Jesus usa não é uma autoridade baseada na gritaria, não é baseada na discussão. Diferente de nós, no mundo, quem quer dominar uma situação, normalmente aumenta o volume. E quando não consegue vencer na conversa, começa a fazer pressão para que a sua vontade seja estabelecida. É uma frase muito comum no nosso meio dizer assim: fulano quer ganhar o grito. O grito. Jesus não é assim. Jesus não quer ganhar ninguém no grito. Jesus não quer gritar com você. Ele quer trazer a resposta, sabe? Ele não precisa disputar espaço como quem vende uma ideia em praça pública. Ele não age como um agitador tentando chamar a atenção das multidões pela força da voz. Ele não precisa fazer barulho para provar que tem autoridade. Ele não vence pelo escândalo, ele vence pela verdade. Ele não conquista pela pressão, mas ele conquista pelo amor. Ele não arromba a alma humana, mas ele chama suavemente, até que o coração perceba que aquela voz não é mais uma ameaça, mas é apenas um convite. Meu Deus, Jesus fica diferente da maneira que nós lidamos com nossos filhos. Fulano, Joãozinho, vai tomar banho. E Joãozinho continua brincando lá fora, chutando a bola. Aí a mãe fala de novo: Joãozinho,
estranho e ele não ouve. Aí ela começa a aumentar o volume da voz. Lembrei até da minha mãe, vou até tomar uma água e engasguei. Entra, irmãozinho! Aí daqui a pouco precisa pegar a vara e o cajado, o cinto e o chinelo havaiano. Eu não estou falando para a rede Cristo. Se eu estivesse falando para a rede Cristo, eu diria assim: nunca deixe que seu pai compre para sua mãe de presente, no dia das mães, um chinelo havaiano. Isso pode ser usado contra você. Mas Jesus não é assim. Jesus é diferente. Jesus não precisa gritar, não precisa ameaçar. Nós é que somos assim. E quando nós não somos ouvidos, nós aumentamos o tom. Quando não somos obedecidos, elevamos a voz. Quando não conseguimos alcançar o coração, nós tentamos vencer pelo volume mais alto. Mas nosso Deus é misterioso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é extraordinário. Ele não precisa de barulho. A sua voz é mansa, a sua voz é contínua, a sua voz é pacífica. Ela fala ao coração. O grande problema é que quando nós começamos a ouvir essa voz, muitas vezes, não é que Jesus está falando mais alto ou mais baixo. O problema é que o nosso coração começa a se acostumar com essa voz e começa a resistir, a gerar uma resistência. Então, assim, ele não vai ficar mais barulhento. Na verdade, é o nosso coração que vai ficando cada vez mais surdo, não consegue entender. Então, o problema não é que a voz de Deus perde força. O problema é que o nosso coração vai criando camadas de proteção e de defesa para nós não ouvirmos a voz de Deus. Por isso, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: hoje, quando? Quem lê comigo? Se ouvires a sua voz, não despertai o vosso coração. Porque ele está na porta e bate. Ele não obriga, ele não arromba, ele apenas convida, ele se convida a participar da sua vida. Agora, se uma pessoa resiste hoje, resiste amanhã, resiste depois de amanhã, chega um momento que essa mesma voz, que antes quebrantava, agora vai parecendo distante. Por isso, Mateus 12, 19 diz assim: é tão precioso. Ele não vai brigar, ele não vai contender, ele não vai gritar. E se alguém quer ouvir, vai ouvir, porque ela é baixa, porque ela é mansa, porque ela é suave. Jesus não é uma voz histérica no meio da multidão, tentando vencer pelo cansaço. Ele é o servo amado, é o filho amado, que vem cheio do Espírito Santo, transmitir amor. Ele é manso e humilde de coração. E eu repito, Apocalipse 3:20, ele está à porta e bate. Se alguém ouve, ele entra. Se não abre, ele continua do lado de fora. Sabe, isso que deveria nos deixar maravilhados, porque nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele não vem com mandato de segurança para entrar na sua casa. Ele não obriga você a abrir porta. Apesar de ele ser quem ele é o rei. Ele é o rei do universo, o criador de todas as coisas. Os anjos se dobram diante dele em adoração. Os demônios fogem dele. Fogem dele com medo do futuro que lhes aguarda. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é dono de todas as coisas. Mas ainda assim, ele respeita a vontade e a privacidade de cada um. Ele é manso, ele é tranquilo, ele convida. Ele quer oferecer algo novo, algo melhor, mas ele não vai entrar de qualquer maneira. Você não vai ouvir ele gritando na sua porta. Agora, se você abrir, ele vai entrar e a sua vida vai ser completamente diferente. Sabe o que eu queria falar com você hoje? Talvez através dessa pregação, talvez através da pessoa que o convidou para estar aqui, talvez através de alguma coisa que você ouviu, de uma situação da sua vida, de uma memória que você tem, de algum momento que você esteve perto dele, de um bate-papo, de uma inquietação no seu espírito que você não sabe explicar. Talvez seja hoje, talvez hoje ele esteja batendo na porta do seu coração e procurando uma oportunidade para entrar na sua vida. Talvez seja hoje que ele está batendo na porta do seu coração, para trazer para você uma possibilidade, uma expectativa, uma esperança de mudança, de transformação, de vida e de alegria. Agora ouça com atenção, Jesus não vai roubar a sua vida, muito pelo contrário, ele está batendo para poder salvar a sua vida. E essa é a proposta. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então ele não vai entrar na sua vida, na sua casa, para expor a sua vergonha. Ele vai entrar para cobrir você com a graça. Ele não vai entrar na sua vida para transformar a sua casa num tribunal. Ele entra para fazer do seu coração morada. Muita gente pensa que Deus se aproxima apenas para cobrar uma dívida moral. Não! O Evangelho anuncia algo muito maior. Deus
Deus se aproximou de Cristo, ou melhor, Deus se aproximou em Cristo, através de Cristo, para oferecer reconciliação. Repete essa palavra, reconciliação. 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 Por isso lá em Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. É o convite de Jesus para quem se sente sobrecarregado. É o convite de Jesus para quem se sente cansado. Ele está oferecendo alívio, ele não está oferecendo culpa, ele não está oferecendo punição, ele está oferecendo alívio e oportunidade de uma mudança de vida. Por isso você que está aqui hoje, nessa noite, também não trate isso como se fosse por acaso. Essa é uma grande oportunidade. Você recebeu um convite, você veio aqui, você está parte dessa igreja, Deus quer falar algo extraordinário com você. E a pergunta certa a se fazer é, até quando? Repete, até quando? Até quando? Me ajuda aí, fala para a pessoa que está do seu lado, até quando você vai deixar Jesus de fora do seu coração? Até quando você vai deixar Jesus de fora do seu coração? Jesus de fora da sua vida? Uma pessoa é membro da igreja, crente há muitos anos, mas as decisões dela são tomadas na base daquele castelo que eu falei no começo, castelo de experiências, do que ouviu falar, do que passou, do que não passou, do que viu, do que deixou de ver. Não está conhecendo verdadeiramente quem é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Sabe, o inferno ele grita para te assustar, o mundo grita para distrair você, o mundo grita, as pessoas gritam falando que você é culpado disso, culpado daquilo, o mundo grita tentando prender você envolto nas suas circunstâncias, nas coisas que ele oferece. Mas Jesus, ele chama, ele diz assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou trazer caminho para você. Essa é a voz de Jesus. E Jesus é muito melhor do que falaram para você. Por quê? Porque ele não fica gritando atrás de você. Não fica. E se alguma vez, em algum momento, você ouve algum crente gritando atrás de você, é porque ele está preocupado com a sua vida. Mas Jesus não precisa gritar. Ele vai chegar no seu coração e convidar você. É hora de você voltar para casa. Quem me entendeu? Diz amém? Amém. E a segunda razão. A segunda razão pela qual Jesus é melhor do que falaram para você é porque ele não descarta quem está moído, ele não descarta quem está machucado, ele não descarta quem está quebrado, quebrantado pela vida. E a gente sabe muito bem que a vida ela quebranta, ela machuca, circunstâncias, problemas, dificuldades acontecem o tempo todo. Então, a segunda imagem que nós temos nesse texto diz que Jesus ele não vem esmagar a cana quebrada. Repete, não esmagará a cana quebrada. Aqui nós não estamos falando de cana, nós estamos falando de pessoas. Então isso é apenas uma metáfora. Então Jesus é aquele que não termina de quebrar aquilo que já está fragilizado, aquilo que já está rachado. Ele não vai quebrar e joga fora. Não. O que diz é que ele não esmagará a cana quebrada. E nós que somos brasileiros, sobretudo no Rio de Janeiro, gostamos de caldo de cana, na garapa, e a gente sabe que quando você vai lá no Isaías, perto do encontro, lá em Baú, perto do Sítio Mariano, ele pega aquela cana que ele mesmo plantou, primeiro ele raspa aquela parte verde de fora da cana, ela fica toda, olha só, o processo da cana, né? Pega aquela cana e mete ela na moenda, e a moenda massa, primeiro ele é raspado, depois é colocado na moenda, aí sai o caldo da cana, aí quando termina de passar, acabou, não, ele pega aquela cana, dobra ela e passa de novo, aí quando você pensa, agora acabou, não acabou, agora ele dobra ela de novo, e passa de novo na moenda, até que aquilo vire só um bagaço. E no caso dele lá, quando já está no bagaço, ele ainda bota um limãozinho para fazer ficar azedo, e passa de novo na moenda. Caldo de cana com limão é bom, você devia provar. Mas nós não estamos falando de cana, nós estamos falando de vida quebrantada, dificultada por causa de problemas, de sofrimento, sabe, de pecado. Não importa. Deus não está aqui para julgar, mas nós somos julgadores, nós somos juízes. Nós estamos aqui para apresentar a mensagem de salvação. E o próprio Jesus ele não veio julgar, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então Jesus é muito diferente. Ele não pega aquela cana que está quebrada e acaba de quebrar, esmaga ela, passa na moenda da vida. Não, essa figura é uma figura lá do inimigo. Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Então muitas pessoas, talvez todas as pessoas que fazem parte de uma igreja, em algum momento elas
elas foram moídas, elas foram espremidas por circunstâncias, traídas por outras pessoas, pressionadas por crises, marcadas por perdas. Viveram e viram coisas, às vezes, muito difíceis na vida. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não vai pegar a sua vida, pegar o bagaço que ficou a sua vida, jogar no lixo, hoje esmagar ele ainda mais. Mas quando você chega para Jesus moído, quebrado, quebrantado, o que ele faz? Ali diz que ele restaura, fala restaura. Restauração. Quando você chega a Jesus, sabe, mesmo que seja moído, ele não coloca você de novo na moenda, ele não passa você outra vez na máquina, ele não pega o que sobrou da sua alma, das suas emoções e vai torcer aquilo de novo até sair a última gota que você tem. Ele não vai pisar em cima de você, ele não aumenta o peso que já está sobre as suas costas. Ah, não, nada disso. Ele não vai dizer nem assim, aguenta mais um pouco, se você aguentar mais um pouquinho, você vai ter aonde respirar, você vai sair dessa. Não, ele não diz nada disso, nada disso. O que ele diz? Vinde a mim, vamos repetir? Vinde a mim, todos que estão amassados, quebrados, moídos, rachados, com defeito, e eu vos aliviarei. Sabe, muita gente tem medo de se aproximar de Deus. Tem medo de se aproximar de Deus justamente por pensar que Deus vai fazer com ela aquilo que o mundo já fez antes. O quê? Cobrança, por exemplo. Acha que porque o mundo cobra, Deus vai cobrar muito mais, afinal, é um Deus justo e santo, então ele vai cobrar muito mais. O mundo acusa, então ele acha que em Deus ele vai também acusar, e vai acusar de uma maneira muito mais enfática. Até porque o mundo não sabe o que você fez, mas Deus sabe. Então a acusação dele é muito mais pesada. Se o mundo rejeita, as pessoas ficam achando que Jesus vai rejeitar também. Se o mundo pisa nas pessoas, às vezes elas ficam pensando que Deus vai pisar nelas também. Mas Jesus ele não veio para revelar isso, ele veio para revelar outra coisa: o amor do Pai, o coração do Pai, bondoso e amoroso para com seu filho. Ele não recebe o quebrantado para terminar o serviço. Ele não vai dar o golpe de misericórdia. Ele recebe o quebrantado para começar uma obra de restauração. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: Deus quer fazer uma obra de restauração na sua vida. Quem é uma cana quebrada aqui? Oh meu Deus, todo mundo aqui já foi em algum momento uma cana quebrada. Talvez muito quebrada, talvez bem esmagada. E se você diz que não foi, desconfio que tem problema. Todo mundo já foi, de alguma maneira, de alguma forma, uma cana quebrada. E a realidade é que a palavra de Jesus é uma palavra de restauração, de cura, sabe, uma palavra de trazer de volta, tirar você dessa miséria, desse perigo, dessa dor, e trazer você de volta para a presença dele. E aprender que, como diz a palavra, ele é manso e humilde de coração. Então existem momentos em que a única coisa que pode nos tirar do lugar da dor é a mão estendida do Senhor Jesus, é o braço de Jesus estendido, sabe? É o braço estendido dele para suportar, para tirar você daquele momento de dificuldade. Por quê? Porque todo mundo celebra a posição, todo mundo quer ver performance, aparência, todo mundo quer ver produtividade, quer ver sucesso, quer ver beleza, quer ver força, quer ver resultado. Então, quando a pessoa não consegue mais entregar aquilo que é a expectativa dos outros, talvez não consiga sorrir, não consiga produzir, sabe? Não consiga manter aquela imagem do comercial da margarina lá na mesa com a família, mesmo que a sua vida esteja um caos. Eu quero dizer que Jesus não veio para destruir, não veio para esmagar. Até a religião, eu quero dizer para vocês, não vou explicar com detalhes, mas cristianismo não é religião. Mas até a religião, quando perde a graça, ela pode se tornar cruel mesmo, com aqueles que estão quebrados, com aqueles que precisam tratar as suas feridas, com aqueles que passam por escândalos, dores, fraquezas, vergonha, quedas, e muitas das vezes a própria igreja quer estabelecer uma sentença final sobre a vida dessas pessoas. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente, ele não é dessa forma, ele é o coração amoroso, ele é aquele Jesus. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que ele se encontrou com a mulher samaritana, que já tinha sido 5 maridos e agora vivia com um que não era o marido, mas ele a perdoou. É aquele Jesus que encontrou com Zaqueu, ladrão,
sabe, lá em cima da árvore, disse: Zaqueu, desce, eu quero ir na sua casa. Ele não veio quebrar a cana quebrada, ele não veio esmagar a cana quebrada. É aquele que olhou para Pedro, depois de Pedro ter negado, ter traído a confiança dele, e ele não enxergou em Pedro alguém que merecia ser excluído e afastado, mas ele reconduziu Pedro para o ministério. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse é o Jesus que, mesmo na cruz, no meio do sofrimento, ele recebeu aquele ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, meu Deus! Oh, Senhor Jesus, faz para nós a revelação desse amor, dessa graça. Sabe, Jesus, ele não quer descartar, ele quer recuperar, ele quer restaurar. Talvez hoje você tenha chegado aqui com uma cana quebrada. Talvez hoje você não passe o seu sentimento de que você é uma cana quebrada. Talvez ninguém saiba o peso que você está carregando. Talvez você esteja cansado de conselhos rasos, cobranças de quem nunca sentiu a sua dor. Talvez você tenha medo de Deus, porque imagina que se Ele tocar na sua vida, vai doer mais ainda. Mas escute isso, Jesus sabe aonde tocar. Sabe, ele sabe aonde tocar, e aonde ele toca não provoca dor. Quando ele coloca o dedo na ferida, não é para trazer dor, mas é para trazer cura. Ele não veio terminar de quebrar aquilo que já estava machucado, mas ele veio restaurar e curar aquilo que estava quebrantado. Diz amém. Sabe, o centro da nossa fé é a cruz, é Cristo na cruz. E a verdade da cruz é que ele, diga Jesus, foi esmagado no meu lugar. Então ele foi esmagado na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos livres dela. Ele foi esmagado para que você não precisasse mais ser. Por isso ele não vem quebrar, ele não vem destruir, ele vem recuperar. O Filho de Deus, ele se tornou a própria dor, ele se tornou o próprio pecado, ele se tornou a cana quebrada para que você pudesse ser a cana restaurada. Diz amém. Sabe, não tenha medo de Jesus. Eu acho que isso pode simplificar dizendo isso. Não tenha medo de Jesus. Ele não veio para expor você. Ele não veio para colocar vergonha na sua conduta. Ele não veio para mutilar aquilo que já está quebrado. Mas ele veio para abençoar e mudar a vida daqueles que estão quebrados ou quebrantados. Jesus é melhor do que falaram para você. Ah, mas isso é muito bom para ser verdade. Ainda tem mais. Diga para quem está ao seu lado, diga: ainda tem mais. Muito mais. Porque a terceira razão é que ele não apaga aquilo que está, ele não termina de apagar aquilo que está quase sem força, mas ele vem para restaurar a luz que está brilhando na sua vida, ele reacende aquilo que parecia estar no fim. E essa imagem que o evangelista Mateus fala a respeito de Jesus, ele não vem apagar o pavio fumegante. O que é um pavio fumegante? É aquele pavio que o combustível da lamparina está se apagando e ele começa, ao invés de produzir luz, ele começa a produzir fumaça. E a fumaça incomoda. Se aquela fumaça, você está dentro do cômodo, aquela fumaça preta começa a endurecer o teto da sua casa, e aquela fumaça começa a entrar pelo nariz. Rapidamente o dono da casa vai pegar aquela fumaça, vai pegar aquele pavio, vai tirar ele fora e vai jogar fora. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus não veio jogar o pavio fora, ele veio reacender a chama de um pavio que só está saindo fumaça. Nós não estamos falando de cana, nem estamos falando de pavio, nós estamos falando de pessoas. Ele não vem esmagar aquilo que está quebrado, ele não vem apagar aquilo que está fumegando, que está só na fumaça. Ele quer reacender uma chama na sua vida, ele quer fazer um fogo assim, ele não vai descartar você. Não existe pessoas descartáveis para Jesus, ele não veio descartá-lo. E, como eu disse no começo, se em algum momento, alguma pessoa, algum ministro dessa igreja descartou, nós não somos descartadores de pessoas, nós somos casa de restauração, nós somos restauradores de vida. Agora nós somos restauradores que ainda estamos no processo de restauração. Nós somos cana quebrada, ajudando canas quebradas. E o grande construtor dessa obra é Jesus. O grande construtor que reacende essa chama é Ele. Então quando a chama está apagando, Ele vem e reacende. Então isso não é um lugar de crítica para quem quer que seja, de um contra o outro, de outro contra um. É um lugar de vida, de esperança, de salvação, de mudança, de transformação. Porque essas coisas afastam as pessoas, afastam a liderança, afastam a comunhão, afastam a comunidade. Nós não somos uma comunidade que cobra, nós não somos uma comunidade que
usa. Nós somos uma comunidade que levanta, que reacende as chamas que estão apagando. Por isso, Mateus 12:20 diz assim: não apagará o pavio que fumega. Vamos repetir juntos? Não apagará o pavio que fumega. Ele não vai apagar, ele não vai descartar, ele vai trazer fogo novamente. E quem não? Todos nós vamos concordar que a fumaça atrapalha. A fumaça perturba, arde o olho, sabe? Mas Jesus não veio para eliminar aquela fumaça. Porque tem um ditado popular que eu quero usar aqui: aonde tem fumaça, tem fogo. Mesmo que você seja só fumaça, eu quero dizer que Deus está vendo um fogo. Jesus está vendo um fogo aí dentro da sua vida ainda. Olha, onde os homens podem olhar para você e dizer assim: não serve para nada, não presta para nada. Mas Jesus não. Jesus vê ainda uma possibilidade de restauração. Onde os homens veem fumaça, Jesus sabe que vai encontrar fogo. Sabe, isso é maravilhoso. Essa imagem fala com quem não se sente completamente morto. E sabe que lá no fundo existe ainda uma chama de vida dentro de você. Fala com quem já teve talvez um brilho no passado, mas agora esse brilho está oculto, está opaco. Agora não é mais o momento de você responsabilizar A, responsabilizar B. A culpa é daquela igreja, a culpa é daquele pastor, a culpa é daquele religioso, a culpa é daquele meu parente, a culpa é do meu pai. Não é uma questão de apontar a culpa, é uma questão de ver a salvação e a restauração que Deus está trazendo na sua vida. Ele não quer saber quem foi que estava transformando o seu fogo em fumaça, mas ele quer saber que agora ele vai pegar essa fumaça, vai tirar ela e vai fazer essa chama acender de novo para a glória dele. Ele está falando de quem já teve uma fé simples, mas hoje está amortecido. Deus quer reacender essa fé daquele que já teve a força na adoração e hoje não consegue nem cantar, aquele que já teve uma oração para fazer, mas hoje tem dificuldade de olhar para cima, de perceber Deus. Sabe, pessoas que estão assim quebradas, quebrantadas. Jesus está aqui para trazer restauração. Ele não vai ficar gritando: eu grito. Ele não. Ele não grita. Eu estou gritando porque eu fico empolgado com essa coisa. Mas aí não precisa gritar. Ele não vem gritando na praça, gritando atrás de você, nada disso. Ele não precisa ficar dizendo isso. Ele não vem para te condenar, dizer: você é pecador, miserável, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Não. Ele não vem esmagar a cana quebrada. E o que ele não faz, nós não fazemos também. Nós não amamos o pecado, nós amamos o pecador. E pecadores são possíveis, é possível restaurar pecadores. Eu não posso, mas ele pode. Você acredita nisso? Ah, meu Deus! Não abandone completamente, mesmo que você não consiga sustentá-la como você fazia antes. Não deixe de crer, mas mesmo que a sua vida, que a sua força pareça tão fraca, não deixe de crer. Não desista de Deus, porque Deus jamais vai desistir de você. Diga para quem está ao seu lado, diga: não desista. Porque Deus não desiste de você. Mas os homens desistem, mas os homens também precisam de alguém que os levante. E a mão que nos levanta, a mão que me levanta, é a mão que levanta você. Aleluia. Repete assim: eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais quem eu era. Essa é a oração de muita gente, né? Eu não tenho a mesma fé, eu não tenho a mesma pureza, eu não tenho a mesma alegria, eu não tenho a mesma força, eu não sei se ainda existe oportunidade de volta para mim. Vou contar uma história para você, que está aqui na narrativa da nossa palavra, mas é uma história que nós já vivenciamos isso. Eu conheço uma pessoa, pessoalmente, que já passou por isso. O indivíduo ele se sentiu dessa forma: uma cana quebrada, um pavio fumegando. Ele achava que não tinha mais nada. A família tinha se voltado contra ele, a mulher o abandonou, os filhos se voltaram contra ele. Ele era, do ponto de vista dele, um completo fracassado, morava lá no meio do nada, lá de Itaboraí, essa pessoa que eu estou falando para você. E um dia ele resolveu desistir de tudo. E ele é um camarada que tinha vindo das religiões, outras religiões. Desculpa eu falar assim, porque assim é gravado e aí existem restrições em determinadas coisas, entre outras religiões, e resolveu voltar para lá. E um dia foi para uma reunião dessa, um lugar lá, e assim a pessoa, o líder daquela região, começou a dar baforadas e fazer com que outras pessoas fossem incorporadas por espíritos malignos. Mas quando chegou a vez dele e foi dar uma forada na cara dele, o sujeito lá da religião teve que dar um passo para trás. E ele tentou de novo e foi empurrado para trás. E tentou a terceira vez e foi empurrado para trás. No final falou para ele assim: o que você está fazendo aqui?
E o sujeito lá, não vou dizer o nome dele, porque tem gente que conhece, está sendo gravado, e o sujeito diz, eu sou nada, eu sou uma porcaria, ele usou um termo mais pejorativo do que esse. Eu não existo, eu não sou nada, eu não tenho esperança para mim. E o cara lá da religião disse assim, a sua cabeça está rachada, mas ainda tem fogo aí dentro. Vai embora daqui, porque esse não é o seu lugar. O seu lugar não é longe de Deus. Se você já experimentou o seu lugar na presença dele, entenda, mesmo que você tenha sido ferido, mesmo que você tenha sido ensinado errado, o que eu quero dizer é que Jesus não é assim. Ele não veio esmagar a cana quebrada, ele veio restaurar, ele não veio apagar o pavio que está fumegando, ele veio trazer fogo novamente. Eu não sei se você entrou aqui dessa forma, não estou dizendo que você foi para outra religião, para outro lugar. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes a sua alegria diminuiu, a sua fé esfriou. Você teve decepções, apagaram os seus sonhos, você esperava tantas coisas e hoje não tem nada. A culpa colocou fumaça onde antigamente havia fogo. Há tempos que você não tira um tempo de qualidade, não consegue passar um tempo com o Senhor. Você não adora mais como antes, você se sente seco, distante, frio, afastado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua cabeça pode estar rachada, mas eu quero dizer que ainda tem fogo aí dentro. Quem diz amém para isso? Me ajuda. Diga para quem está do seu lado, sua cabeça pode estar rachada, mas tem fogo aí dentro. Tem fogo aí dentro. Fogo aí dentro. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho capacidade de colocar fogo de novo aonde está apagando, mas ele tem. Eu só posso dizer que ele tem. E ele vai fazer. Você precisa acreditar nisso. Sabe, se existe um fogo do santo, alguma coisa que te atrai, alguma coisa que mesmo sendo tão pequeno, ainda atrai você para a presença, é porque ainda tem um fogo aí dentro. Deus quer receber, Jesus quer receber esse fogo. Ele aceita você da forma como você está. Ele aceita você da maneira como você é, sabe? Ele vai soprar assim. Quem gosta de churrasco aqui? Eita, nós, glória a Deus. Quem gosta de fazer churrasco aqui? Ah, quem faz churrasco sabe que tem que pegar as cinzas da churrasqueira aí, porque o carvão não vai entrar, o fogo acender. Eu gosto do churrasco, mas não gosto de limpar a cinza. Você é muito franco. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que limpa as cinzas da sua churrasqueira. E ele veio, reacende o fogo aí na sua vida. Os churrasqueiros dizem que não adianta jogar álcool. O negócio é colocar óleo. Bota um monte de pedra de carvão e bota uma bucha com óleo. Joga um fósforo lá e esquece. Aquele óleo vai encandecer e aquele fogo vai pegar. O que coloca fogo de volta é o óleo do Espírito Santo na sua vida. E eu tenho uma notícia para dar. Ele não abandonou você. Se ele entrou, ele não sai. E se ainda não entrou, essa noite é a hora de ele fazer parte da sua vida. Quem diz amém comigo? Jesus quer receber, ele quer acabar com a fumaça, acabar com a cinza, acabar com esse coração endurecido. Ele quer levantar aquele que está caído, ele quer colocar novamente o nome dele na sua vida. Aleluia. Talvez você tenha vindo para o culto achando que tudo estava no fim, que não adiantava mais, mesmo você veio só atender um convite ou dar um passeio. Eu posso dizer para você com certeza que nessa noite Jesus ele vai soprar as brasas na sua vida e vai fazer essa chama acender de novo. Ele não veio para apagar o pavio fumegante. E como eu disse, nós não estamos falando de pavio que é só uma figura de linguagem. Ele veio soprar sobre você o fôlego da vida, o fôlego do Espírito, a restauração, a cura. E quando ele faz isso, ele termina com a dor da sua alma, ele termina com a culpa, ele termina com todo o pecado, todas essas coisas estão canceladas no nome do Senhor Jesus, e aí ele consegue reacender a vida de Deus dentro do seu coração. E eu sei que o seu coração está queimando nessa noite. Talvez você esteja pensando assim, puxa, mas eu fiz tanta coisa ruim, eu cometi tanto pecado, eu fiz tanta coisa difícil. Pois é, eu estou dizendo que não fez. Eu não sei lá o que você fez ou o que você deixou de fazer, nem preciso saber. Mas uma coisa eu sei, é que ele sabe, e mesmo sabendo, ele não descarta você. E se ele não descarta, nós não descartamos também. Você é precioso para Deus, você é precioso para a igreja de Jesus. Oh meu Deus, só revelação para nós.
uma revelação para nós, quando Jesus sopra, a fumaça volta a ser fogo. Volta a ser fogo. É o sopro de Jesus. Eu já vi churrasqueiro pegar ventilador em cima da churrasqueira. Só para cinza, com preguiça de limpar, né? Cinza para tudo quanto é lado. Mas o fogo não reacende, é em cima do óleo. Mas quando é o sopro de Jesus, em cima do óleo do Espírito Santo, você vai encandecer de novo. Se ainda tem fumaça, vai ter fogo. Se ainda tem brasa, vai voltar a encandecer. Deus vai em Cristo levantar uma chama de novo na sua vida. No final desse texto, vamos concluir, diz assim: e no seu nome esperarão os gentios. Quem são esses gentios? Gentios somos todos nós que estávamos afastados de Jesus. E o que a palavra de Deus diz é que em Cristo, todos, diga todos, os que estavam afastados serão reconciliados. Diga comigo de novo: em Cristo, todos os afastados serão reconciliados. Eu estou falando para você. Esse é o dia, essa é a hora, esse é o tempo da reconciliação. Então, Deus em Cristo está convidando você, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que só tem fumaça, que já está com as pernas quebradas, a firma já está quebrada. Deus já quer trazer você de volta. Ele quer reconstruir aquilo que estava desperdiçado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Estou quase terminando, eu vou comentar mais um pouco aí. Se hoje você reconhece que precisa de Jesus, todos nós precisamos dele, mas se você, mesmo que você saiba que existem áreas na sua vida que estão quebradas, áreas da sua vida que você não consegue resolver sozinho, áreas da sua vida que a sua fé parece não ser suficiente, áreas da sua vida que parece que é só um barril fumegante. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus nessa noite, porque essa é a sua hora. Não espere ficar perfeito, não espere tudo ser resolvido para você vir. Venha, porque só Ele pode salvar e pode mudar essa história. Não espere entender tudo, conhecer tudo, saber tudo, não precisa. Venha, porque a graça está chamando você nessa noite. Não espere essa chama apagar completamente. Volta agora, volta hoje, nesse momento. Venha, enquanto o Espírito ainda está soprando sobre a sua vida. Talvez hoje você possa conhecer esse Jesus que você nunca tenha conhecido antes. Talvez hoje você possa conhecer o Jesus, não o Jesus que te intimida, mas o Jesus que te convida. Não o Jesus que descarta, mas o Jesus que restaura. Não o Jesus que apaga, mas o Jesus que reacende. O convite de Jesus é esse. Mente. Se hoje você ouvir essa voz, não endureça o seu coração. Eu quero dizer que há esperança para você em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé comigo.